O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece aos espíritos protetores. Meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem em sofrimento, e que me sustentem se desfalecer. Faze, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da Tua misericórdia. Faze, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida e, para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para que Ele possa nos potencializar, para conseguirmos elevar o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos em Tua presença, Pai. Pelo decurso de seus enviados, os espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequeninos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e nossa reforma íntima. Pela vossa misericórdia, te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos forças para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede no presente para sanarmos o mal que fizemos no passado. Pela vossa bênção de nos ter possibilitado o exercício diário do Teu reino em nós, somos desejosos de nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que Tu está em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade Superior, Pai, Filho, Espírito Incriado, e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalham no amor e no desenvolvimento. Assim, pedimos força aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, essa corrente que nos ampara, nos auxilia, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá,
nosso guia-mestre que tanto nos orienta. Pedimos ainda pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós, em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la onde quer que nós estejamos. Pedimos pelos idosos que possam assisti-los, que possamos assisti-los, entendendo as suas necessidades e sua realidade, devolvendo um pouco do amor que com certeza tiveram para conosco. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e serem amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os projetos sociais de nossa querida CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, meio a guerras, conflito étnico ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Espírito incriado, ao Pai, ao Filho, assim como é desde o princípio e sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, o advogado. João, capítulo 14, versículo 15 a 24. Se me amardes, executareis meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e vos dará outro advogado para que convosco esteja no éon. O Espírito verdadeiro que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, volto a vós. Ainda um pouco e o mundo já não me vê, mas vós vedes, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os executa é quem me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei nele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, que acontece que deverás manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus e disse-lhe, se alguém me ama, realiza meu logos, e o Pai o amará, e a ele viremos e nele faremos moradia. Quem não me ama, não realiza meu logos, e o logos que ouvis não é meu, mas do Pai que me enviou. Explicação de Torres Pastorino. Comecemos aqui pelo exame de algumas palavras. O termo Paracletos é traduzido como consolador, advogado ou defensor. Apesar de o sentido atual dessa palavra ter mudado de tal forma que não caberia aqui, não encontramos termo melhor. O sentido de Paracletos é mais passivo que ativo. Não exprime aquele que toma a iniciativa de defendermos, mas sim aquele que nós chamamos ou evocamos ou invocamos para permanecer junto de nós. Este advogado é dito logo a seguir o Espírito verdadeiro. Ainda que afastamo-nos da tradição que apresenta a tradução literal, o Espírito da verdade. Trata-se realmente de espírito verdadeiro e de espírito mentiroso ou enganador, o que aponta o texto. Mais adiante, o espírito verdadeiro ou evocado é dito o Espírito, o Santo, expressão que levou os teólogos a confundi-lo com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Observemos a oposição nítida do ensino.
O espírito verdadeiro é o espírito real e genuíno, é o que não teve princípio nem terá fim. O espírito eterno, individualização da centelha divina, enquanto o espírito mentiroso e enganador é aquele que ilude as criaturas que o julgam eterno e real, quando é apenas transitório e perecível. Aprendemos a oposição entre o eu profundo e o eu menor, entre a individualidade e a personagem, entre o Cristo e a criatura, entre o espírito verdadeiro e real e o espírito enganador e transitório. Explicação esotérica de Torres Pastorino. Se amardes o Cristo, se me amardes, executareis meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e vos dará outro advogado, para que convosco esteja no Enum. O Espírito verdadeiro, o verbo amar aqui é agapô, que exprime o amor de predileção, de união profunda. Este amor que revela e exige sintonia perfeita entre o amado e o amante. Faz que este, espontânea e alegremente, se coloque na posição de realizar todos os desejos do amado, observando intuições e inspirações que lhe chegam, sem deixar-se levar pelas distrações e injunções externas. Qualquer desejo do Cristo interno através do eu profundo será uma ordem, um mandamento para a personagem transitória. Nesse caso, ao verificar que a personagem, por ele criada para a evolução do espírito, é obediente e fiel, correspondendo integralmente às suas expectativas, realiza e vivendo suas orientações, o eu profundo, através do Cristo interno, rogará ao Pai para que permita a descida definitiva e permanente durante todo o éon da força cristônica, ou seja, evocará a ligação do Cristo, verdadeiro Espírito, para que fique ligado e morando na personalidade, como prêmio à sua fidelidade sintônica perfeita. Então o Espírito real do homem, o Espírito já santo, porque santificado, não o abandonará durante o ciclo evolutivo, jamais correndo ele perigo de haver o abandono da personagem por parte da individualidade. Esse espírito verdadeiro não pode o mundo receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e está em vós. O mundo, que representa aqui aqueles que ainda estão voltados para as coisas exteriores, jamais tem condição de ver e conhecer aquilo que se passa dentro deles mesmos. Seu olhar estende-se para horizontes longínquos, prazeres, cobiça de agregar a si riquezas perecíveis julgadas eternas, erudição, fama, glória dos personagens e para as personagens. E não tem condições de humildemente enclausurar-se em si mesmo, renunciando e esquecendo tudo que vem de fora. Aqueles, todavia, que negarem e esquecerem sua personalidade, a sua personagem transitória e mergulharem no abismo sem fundo do seu eu, esses conhecem seu morador divino. Com ele mantêm as mais íntimas relações de afeto, confabulam, pedem orientações e prestam conta dos seus atos e pensamentos. Em sua mão entregam todos os problemas que surgem e a qualquer momento sabem que pode encontrá-lo. Porque neles habita e está neles, mais valioso que o universo inteiro com suas riquezas e belezas, mais importantes que todos os seres humanos com suas glórias e sua fama. Neste ponto, o Cristo manifestado em Jesus fala diretamente para confortar o coração dos discípulos. Eu não vos deixarei órfãos, volto a vós, embora não mais no corpo físico de Jesus, mas no âmago de cada um. No corpo de Jesus o mundo não mais o verá dentro de pouco tempo, porque este corpo será levado a Lures. Mas vós vedes, porque eu, o Cristo, vivo, e vós viveis em mim e por mim. Pois quem vive e sintoniza comigo jamais conhecerá a morte.
E então, neste dia em que conseguirmos viver no Cristo, tereis a gnose plena de que eu, o Cristo, estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nada pode ser mais claramente declarado do que a revelação dessa verdade. O Cristo interno está em nós, e nós estamos no Cristo interno. Por que não o percebemos? Falta ainda de sintonia. No momento em que elevarmos nossa sintonia até a do Cristo, pela negação e renúncia total, absoluta e definitiva do que tudo é externo, inclusive o nosso eu pequeno e vaidoso, e o nosso intelecto cheio de convencimento e orgulho, neste momento poderemos sintonizar com o Cristo interno, através do nosso eu profundo, de modo total. É o Cristo que viverá em nós. Repete-se aqui a fórmula: quem tem meus mandamentos e os executa, isto é, quem os conhece e reconhece e os vive intensa e permanentemente, é quem me ama. Em grego, literalmente, é meu amante. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e a ele eu mesmo me manifestarei. Essa é uma das frases mais fortes, uma das promessas mais confortadoras do Cristo. Não se dirige apenas a emissários ali presentes, nem a seus discípulos imediatos durante sua peregrinação terrena na Palestina, mas sim a todos os que amam o Cristo. Muitos queixam-se da dificuldade de conseguir a união com o eu profundo e posteriormente a unificação com o Cristo, mas a condição de obter-se isso é uma só: amá-lo e seguir-lhe as ordens, obedecendo-os as intuições, viver-lhe os ensinos, renunciando a tudo, com desapego total, absoluto, permanente de objetos e de pessoas, seu próprio eu pequeno, do seu próprio intelecto, da sua própria cultura, de todos os seus conhecimentos mundanos. Quem assim ama o Cristo entra plenamente na sintonia crística, que é o reino dos céus, e logicamente na sintonia do Pai, na frequência do som cósmico, cuja tônica em cada planeta é dada pela tônica de seu governador, o Pai plasmador e sustentador de tudo. Estabelecida a sintonia no receptor, a onda de estação transmissora enfrenta perfeitamente, sem distorções, e é a única do amor mais perfeito, a onda em vibrações de beleza, de bem, de verdade, que entra e replena o circuito do receptor, bem sintonizado em alta fidelidade, numa unificação total, no amor mais puro e absorvente. A visão contemplativa, não de uma forma física, mas sem forma, pois estamos no plano mental, onde só se percebe o caminho, que é o Cristo, o som, que é a verdade, que é o Pai, e a luz, que é a vida, o Espírito, a divindade, o Santo. Jamais esperem os iniciantes ver com olhos físicos, nem mesmo os médios que se ambientaram no astral, esperem ver com o olho de Shiva, a forma humana do Cristo ou do Pai. É mais alto, mais elevado, mais sublime. Trata-se da absorção pela mente das ondas espirituais que emanam do Pai como som e do Espírito Santo como luz, e envolvem e impregnam o espírito do adepto e se transubstanciam nele numa fusão, daí por diante indissolúvel e irreversível. Mais uma vez o Cristo se transubstancia na criatura e mais uma vez teremos então um avatar, um hierofante cristalizado e cristificado, um Buda. Judas não contém sua curiosidade. Por que seria que essa manifestação prometida aos discípulos que o amassem não seria feita ao mundo? Não seria um acontecimento fabuloso se isso ocorresse, elevando todos os planos aos planos superiores?
Volta o Cristo paciente e caridosamente elucidar o discípulo insofrido. Se alguém me ama, executa meu ensino, no sentido de cima, obedece, vive o ensino. E também, em outro sentido, realiza meu logos, ou seja, passa a viver meu som, a vibrar na mesma nota fundamental, na mesma frequência vibratória, no mesmo tom, e repete mais uma vez: o Pai o amará e eu, o Cristo, e o Pai viveremos com uma só coisa e habitaremos nele, e passaremos a viver em lugar dele e nos transubstanciaremos nele. Não é possível ser mais explícito nem proferir palavras mais consoladoras. Ensinos mais profundos, a união será permanente. Habitaremos ou permaneceremos nele, dentro e ao redor. Não há mais separação, não há mais distinção. O que mais pode aspirar-se nessa terra? Volta-se então para o outro lado ao referir-se ao mundo. Quem não me ama, preferindo as exterioridades superficiais do mundo e do seu próprio eu pequeno, não realiza evidentemente meu ensino e, logicamente, não tem possibilidade de perceber a sintonia do Cristo interno. Recebe e realiza as ondas de outras estações emissoras, e mais uma vez é dada a garantia absoluta da fonte de onde emanam as revelações. O ensino que ouvis não é meu, mas do Pai que me enviou. Ainda uma vez revela-se a obediência cega às ordens do Pai, que é maior que eu. O Filho faz a vontade do Pai, sem titubear. Repete o ensino do Pai. Revela o Logos, que é o som, a palavra paterna, como lídimo intérprete que não trai a confiança nele depositada. Irmãos, hoje temos a oportunidade de estudarmos o processo que ocorre à união com o nosso Cristo interno. União esta que todos deveremos um dia chegar, pois é a vontade do Pai. E a condição inequívoca e absoluta para que isto ocorra é a ação de amá-lo. E assim, pela sintonia crística perfeita, ele se manifestará em nós e nós estaremos nele, assim como ele está em nós. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.